Olá, eu sou a Ingrid e eu estou aqui para compartilhar com vocês aquilo que Jesus tem ministrado ao meu coração nesse tempo, né? E tem sido uma alegria, ao mesmo tempo doloroso. Mas se tem algo que Jesus tem mexido comigo, sabe, é sobre a pureza de coração. E quando nós vamos lá para a palavra de Deus, Mateus 5,8 diz: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Esse versículo, ele tem me feito refletir bastante sobre a minha própria vida, sabe? Porque quando nós pensamos em algo impuro, a primeira coisa que vem na nossa mente é o pecado. Mas a pureza de coração, ela vai muito além da ausência de pecado, sabe? É sobre sermos íntegros e sinceros diante de Jesus. É sobre termos um coração quebrantado diante dele. Então, a pureza de coração é temermos a Deus acima de qualquer coisa ou pessoa, a ponto dele ser único e suficiente para nós. Provérbios 4:23 vai falar o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, ou seja, acima de qualquer outra coisa. Proteja o seu coração, porque a inclinação do seu coração vai direcionar toda a sua vida. Então, nós precisamos entender que o nosso coração é a raiz de todas as coisas. E por isso nós precisamos estar atentos o tempo todo e sermos diligentes para que a gente possa identificar sinais de que nós não estamos com o coração puro. Né? E Jesus ministrou no meu coração 5 coisas. E a primeira coisa é termos uma mente dividida. Porque Tiago 1,8 vai falar: pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, é levado e agitado pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá algo do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, a mente dividida nos impede de ter um coração puro, porque nos torna pessoas instáveis. E termos um coração puro diante de Jesus é o oposto da instabilidade, né? É colocarmos o nosso coração diante dele, para que ele possa alinhar os nossos pensamentos e prioridades de acordo com a vontade dele. E nós precisamos crer, irmãos, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O segundo ponto é não reconhecermos a soberania de Deus. Provérbios 3 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele vai endireitar as suas veredas. Então, quando nós não reconhecemos a soberania de Deus, nós passamos a querer ter o controle de todas as coisas, todas as pessoas, todas as situações. Mas quando nós reconhecemos quem Deus é, nós nos submetemos à vontade dele, da forma que ele quer, no tempo que ele quer. Né? E o terceiro ponto é não termos um verdadeiro arrependimento, porque a palavra arrependimento no grego é metanoia, que significa uma mudança de mente, uma mudança de coração. Então nós precisamos entender que se nós não tivermos uma mudança prática, uma mudança real de mente e de coração, nós não estamos nos arrependendo de verdade. Né? Nós podemos até manifestar dons espirituais, ser usados por Deus, mas não significa que nós somos aprovados por ele. E aí que mora o engano, porque o arrependimento nos leva ao amor. Então, se nós não nos arrependemos, provavelmente nós não estamos amando, e muito menos, irmãos, tendo um coração puro. Então, nós precisamos nos arrepender da forma como nós agimos, das coisas que nós falamos, dos pensamentos que nós temos e, principalmente, daquilo que tem descido para o nosso coração, sabe? Porque lá em Salmo 51 vai dizer: olha, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Esse Deus não vai desprezar, né? Então, nós precisamos nos atentar a essas questões. O quarto ponto é achar que a transformação tem que ser só externa, né? Lá em Lucas, Jesus vai falar: olha, vocês, fariseus, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro vocês estão cheios de ganância, de maldade, insensatos. Porque aquele que fez o exterior não fez também o interior? Então você pode criar uma aparência de cristão, você pode, sabe, falar sobre as coisas que Jesus tem feito na sua vida. E você pode fazer outras pessoas acreditarem em você.
na sua aparência externa, mas ter um coração puro vai muito além da aparência, sabe? É quando algo inflama dentro de você e você não somente não fala, mas aquilo não desce para o seu coração. Então, o padrão de Jesus, ele é mais alto. Elevar o nosso pensamento cativo, sabe? Para aquela inflamação, aquele algo que chega até você, não se torne algo ruim dentro de você. Então, 1 João vai falar, se o nosso coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Mas se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. Isso é muito forte, irmãos. Né? E o quinto ponto é encontrar mais defeitos nos outros do que em si mesmo. Jeremias 17 vai falar, olha, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Então, quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras, né? Então, Jesus é o único que conhece as profundezas do nosso coração. Por isso, tenha temor, irmãos. Sabe, porque às vezes o Senhor nos permite ver as fraquezas e os erros de outras pessoas, não para nos encher de orgulho, mas para que Ele possa encontrar dentro de nós corações fiéis, corações puros, que podem ser um canal que flui para o reino de Deus. Então, o que eu quero te perguntar hoje é como você tem reagido diante dessas 5 situações que eu coloquei? Tem sido com orgulho, com prepotência, com justiça própria, ou tem sido com misericórdia, mansidão, amor e humildade? Então, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E lá em Salmos 24, diz, quem poderá subir o monte santo do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro. Então, que nós possamos nos arrepender todos os dias e nos colocar diante de Jesus para sermos lavados através da presença dele, através da palavra dele, sabe? Porque o que sobe como um aroma agradável para Deus não é quem é o mais ungido ou mais usado, mas é a nossa misericórdia, a nossa humildade, o nosso amor, a nossa ausência de julgamento, sabe? Então existe um lugar mais profundo em Jesus. Então ter um coração puro é a própria liberdade em Cristo, que isso queime no seu coração hoje. Porque o puro de coração não se justifica, não se orgulha, não se ensoberbece, sabe? Ele celebra, ele ama, ele dá força e ele usa o dom de Deus para o reino de Deus e não para os seus próprios desejos. Então entenda hoje que a raiz de todas as coisas é o nosso coração. Então o problema não é o culto que está ruim, o problema não é a palavra que está fraca, o problema não é o erro do outro, mas é como você tem reagido e lidado diante das situações. Jesus nos chama para termos a mente dele, sabe? Termos uma ótica de quem tem a mente de Cristo. Então que isso queime hoje no seu coração e que Jesus seja único e suficiente.